Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a dengue. Em 2023, o Brasil bateu o recorde no número de mortes causadas pela doença. Somente no ano passado, mais de 1.000 pessoas perderam a vida em decorrência das complicações causadas pela dengue. Para tentar frear o avanço da dengue aqui no país, o governo federal incorporou uma vacina ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, para falar sobre todos esses aspectos que envolvem essa doença que vem avançando no território nacional, a gente conversa hoje com a bióloga Caroline Rigoto, ela que é coordenadora do projeto de extensão de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti da Universidade Fevale. Então, Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Também participa da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara a Roxana Nishimura, ela que é gerente da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Porto Alegre. Então, Roxana, também seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara. Certo. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu quero iniciar mesmo pelo básico, né, como a gente fala. Por quê? Quem acompanha as notícias, os telejornais, os programas, enfim, falando sobre a dengue, está cansado quase, digamos assim, de saber sobre os cuidados, se tem ou não tratamento, quais os tipos de dengue. Mas acredito que, mais uma vez, não é demais reforçar esse tipo de programa, esse tipo de assunto aqui para quem assiste a TV Câmara. Então, Caroline, vou te perguntar, o que exatamente é a dengue, para quem ainda não sabe, e o que ela pode causar no nosso organismo? A dengue, então, ela é uma doença chamada de arbovirose, ela é uma doença transmitida pela picada de um mosquito, assim como outras, como chikungunya, febre de Maiaro, zika, né? São doenças, então, transmitidas pela picada do mosquito, e nesse caso, o mosquito Aedes aegypti. Então, a dengue é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela tem uma manifestação clínica muito leve, né? Onde as pessoas têm sintomas relacionados à dengue, como dores nas articulações, dor retroorbital, que nós chamamos que é a dor atrás dos olhos, febre recorrente, manchas na pele podem acontecer, coceira, náusea. Então, são as principais manifestações clínicas. E em casos mais graves, então, ela pode levar à dengue hemorrágica, né? E esses sintomas, eles são facilmente confundidos com alguma outra doença ou várias outras doenças? Especialmente agora, recentemente, nós enfrentamos a Covid-19, né? Então, ela era muito confundida com sintomas relacionados a outras síndromes gripais, né? Outros sintomas gripais. Então, a dor de cabeça intensa, a febre, pode ser qualquer outra virose, como se diz, né? Então, a dengue, ela passa muitas vezes despercebida, mas acredito que os profissionais de saúde já estão mais capacitados, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, porque ela é recente para nós, né? E justamente para fazer essa identificação. Embora recente, né, Roxana, já lhe pergunto, como representante aqui do órgão de saúde do município, sobre o número de casos. Se esse número já está fechado de 2023, que a gente sabe aí que totalizou quase 6.000 casos de dengue aqui em Porto Alegre. Quero saber se esse dado já foi finalizado pela Secretaria e também quais as regiões mais afetadas, onde existe a maior proliferação do mosquito aqui na capital gaúcha. Os dados da semana 22, né, que foi até o final de dezembro de 2023, fecharam em notificações, né, mais de 9.000 notificações de casos suspeitos. Confirmados cerca de 5.800, né, da dengue autóctones, que foi contraído aqui no município. Né, então, os bairros principais, né, o bairro principal é na Zona Leste, né, a questão do bairro Aparício Borges, Partenon. Ali fica a maior concentração de casos, né, na Vila Vargas. Então, o maior número de casos, inclusive os 3 óbitos que tivemos no município, foi nessa região. Né? Ali a região da Vila João Pessoa também? João Pessoa, ali também da Aparício, Vila Vargas. Uhum. E sobre esses números de casos, tem sempre uma dúvida que a gente ouve muito falar nos casos suspeitos, nos casos confirmados e também nos chamados inconclusivos. O que isso significa exatamente? A diferença entre eles? Os inconclusivos, né, nessa parte daí não é muito da minha parte da ambiental, se tu puder fazer essa parte melhor também, a Caroline. A questão dos confirmados é quando a questão tem o diagnóstico, tem a questão laboratorial, que tem a confirmação da presença do vírus, né, além da questão dos sintomas. Os inconclusivos é que ou dá problema no resultado, ou dependendo não foi na época certa de fazer a colheita, então fica inconclusivo na questão de confirmação do caso. Né? Então, tecnicamente, essa notificação pode ser diferente, Carolina. Justamente, ela pode ser, porque depende muito da coleta do material, às vezes o material não foi coletado na época certa, ou mesmo o inconclusivo pode ser inerente mesmo ao diagnóstico da técnica, então são
geralmente pode se refazer a coleta, né, fazer uma recoleta, ou realmente sai a notificação como inconclusiva. E sobre os óbitos, como definir que uma pessoa morreu por causa da dengue? Porque ela também pode baixar a imunidade e a pessoa acabar tendo outras complicações. Sim, aí se faz o teste confirmatório, né? Então, geralmente o paciente já está internado, então ele tem algumas características que são justamente da doença, como a questão da plaquetopenia, né? Que é a deficiência, decréscimo, né? Uma diminuição das plaquetas, as hemorragias. Então, é um comprometimento que leva a um quadro clássico de dengue hemorrágica e a confirmação se dá tanto pelas manifestações clínicas como também pela confirmação no diagnóstico. E voltando a falar então desse quadro aqui na capital gaúcha, Roxana, esses números que tu trouxeste na primeira manifestação, eles fazem a dengue aqui em Porto Alegre ser considerada uma epidemia, um sinal de alerta, enfim, qual estágio está a doença aqui na capital? É um sinal de alerta porque antes a gente tinha a questão da sazonalidade, né? Tinham períodos específicos, né, que a dengue se manifestava com maior intensidade aqui no município. Agora com a questão do El Niño, questão de alteração climática, né, períodos chuvosos, né, e elevação de temperatura, né? Então tem um aumento na proliferação do mosquito. Então a gente está em alerta porque está mudando o cenário também da questão epidemiológica e ambiental, né, da questão da doença. Esse é um ponto bastante importante que a Roxana traz para o nosso debate, porque a gente via falar muito na imprensa em algumas datas, né, em algumas épocas específicas, onde havia maior umidade, mais calor aqui em Porto Alegre, e agora no decorrer do ano, por completo, a gente tem casos aumentando de dengue. Então, Caroline, lhe pergunto qual o melhor ambiente para a proliferação do mosquito e se ainda tem uma época do ano mais cuidadosa para nós nos cuidarmos mais. Nós vivenciamos recentemente, então, o surto de dengue aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás, era um estado que não tínhamos muitas notificações de casos autóctones, principalmente, né? Isso se deve especialmente a esse fenômeno que nós estamos vivenciando hoje de aquecimento global, o El Niño presente agora, o aumento realmente, né, como a Roxana comentou, e esse aquecimento, e especialmente as chuvas, né? Então, o que nós sabemos, né, que geralmente no inverno ocorre um decréscimo do número de casos, então a diminuição da temperatura ela também diminui a proliferação do mosquito, mas com esse aquecimento nós não estamos mais vivenciando tanto essa questão sazonal, né? Assim como em outros estados do Brasil. Nós sabemos que o que é o ideal para o mosquito, né? Que tenha especialmente locais, né, onde ele possa se proliferar, em água limpa, depósitos, né, para que ele possa fazer a ovoposição, onde nós temos então especialmente locais mais úmidos com água parada. Então, pequenos objetos com água parada é o local de preferência desses mosquitos. E para identificar esses locais, aqui em Porto Alegre, claro, os agentes da Secretaria Municipal de Saúde trabalham na rua mesmo, na prática, para identificar e também para orientar a população a respeito desses cuidados. Então eu pergunto para a Roxana, como é que se faz esse trabalho na rua, né, na prática? E também tu pode demonstrar para nós que tu trouxe aí uma armadilha para o mosquito? Isso, eu trouxe a armadilha, né? Desde 2012, né, a gente conta com uma empresa contratada para fazer a questão do monitoramento do vetor, né, que é do Aedes aegypti, tanto da dengue como zika e chikungunya também. Então, são 910 armadilhas, né, espalhadas por toda a cidade em 45 bairros, iguais a essa. Uhum. O que acontece? Na verdade, a captura das fêmeas adultas, né, tem um atrativo, né, colocado um hormônio, um atrativo sexual que acaba, né, atraindo as fêmeas adultas para fazer a captura nas armadilhas. Então, elas estão distribuídas em 45 bairros, né, o pessoal pode conferir no site onde está o Aedes, né, a distribuição das armadilhas no município e também o índice de infestação das fêmeas capturadas. Né, que ele vai aparecer um mapa, né, vai aparecer as armadilhas distribuídas na cidade e por cores, né, a questão da quantidade de fêmeas capturadas, né, que vai desde a verde, que é 0 capturas, até acima de 3, que é a coloração vermelha. A gente fala muito dos números de casos, né, confirmados ou suspeitos, enfim, da doença, mas sobre essa armadilha, quantas fêmeas, quantos mosquitos essa armadilha é capaz de capturar? Ela pode, a avaliação, na verdade, das cores na questão dos mapas, na distribuição que a pessoa consultar no site, vai ter de 0 capturas, que é a coloração verde, e até acima de 3, que é a coloração vermelha, que ficaria no alerta, né, com alto índice de infestação. Né, o que acontece também, a empresa contratada, ela coleta as fêmeas e manda para o laboratório para identificar o vírus. Se tiver o vírus da dengue na questão da armadilha, ela nos notifica, a gente desempenha, né, várias ações ambientais depois dessa confirmação.
O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os agentes de endemias nessas áreas para trabalhar, para fazer a eliminação de criadouros. A gente determina um raio de 150 metros e eles fazem as ações de eliminação de criadouros, né? Remoção mecânica dos criadouros nessa região. É por isso a importância, né, da questão do controle, né, desse monitoramento, né, que é feito semanal, né? Só que a análise das armadilhas para ver a captura de fêmeas é realizada em tempo real. Se a pessoa entrar ali agora, vai ver como é que eu vou dizer, o acompanhamento deles e as coletas, né, em tempo real. E quantas pessoas participam dessa atividade aqui em Porto Alegre? Qual é o Aqui em tamanho Porto da Alegre, equipe? com a empresa, tem 8 agentes, né, e tem um supervisor de campo e uma bióloga. Acredita né, que que seja é da empresa. um número ideal? Para a empresa, a prestação de serviço foi o que está adequado para fazer o monitoramento das 910 armadilhas. Da nossa parte, da Secretaria da Saúde, temos 75 agentes de endemias que fazem um trabalho de campo, que estão vinculados à Diretoria de Vigilância em Saúde, né, distribuído em 4 eixos da cidade: Norte, Leste, Sul e Oeste. E sobre a identificação destes mosquitos, Caroline, é facilmente identificável o Aedes aegypti a partir da captura? Sim, ele é um mosquito característico, né? Onde ele tem manchinhas brancas, rajados, né? E ele é diferentemente do pernilongo comum, né? Muitas pessoas confundem porque eles são bem diferentes, né? Mas não é algo que a população consiga talvez identificar tão facilmente, né? Muitas vezes precisa colocar num fundo branco, poder olhar. Muitas das pessoas já esmagaram um mosquito. Mas sim, ele tem essa característica que sai nas campanhas, né? Ali é a característica do mosquito. E vale ressaltar que é muito importante essa questão da identificação, especialmente das larvas, né? Porque nem toda a população muitas vezes pensa que se tem a presença do Aedes na sua residência ou no local próximo, no bairro, muitas vezes elas pensam que, bom, então tem dengue, né? Tem algum tipo de arbovirose circulando. Eu ia lhe perguntar se todo mosquito não necessariamente, da Aedes né? aegypti carrega dengue. Somente se ele picou anteriormente uma pessoa que estivesse com dengue, né? Ou ele se uma torna um outra vetor. doença. Aí ele se torna um vetor. Então ele é um vetor por quê? Porque ele pode carregar o vírus, né? Ao se alimentar, a fêmea, ao se alimentar, ela precisa então, né? Sugar o sangue humano para que ela possa, nesse caso humano, né, para que ela possa então finalizar o processo depois de maturação dos óvulos, né, para depois poder fazer a ovoposição, e nem sempre ela vai estar contaminada pelo vírus da dengue, então ela precisa picar anteriormente uma pessoa que já esteja contaminada. Então, nem sempre a presença do mosquito significa que aquele mosquito tenha dengue. Mas é importante mencionar que é um alerta, porque com a presença do mosquito e com uma alta incidência da doença na população, a gente tem um risco elevado de, então, contrair a dengue sendo picada por um mosquito. E sobre esse processo de maturação dos ovos, a gente sabe onde eles são depositados, né, encontrados. Por quanto tempo eles podem permanecer nesse local para depois poderem virar um vetor e transmitir a dengue? É importante que a gente sempre alerta que as pessoas façam essa vigilância em casa, especialmente uma vez por semana, porque esse é o tempo necessário para que ocorra a eclosão desses ovos do mosquito e que se transforme, então, porque esse mosquito, para que ele chegue à fase adulta, ele precisa passar por algumas etapas, que vai desde o ovo, que é colocado, então, geralmente na superfície, na lâmina da água, de algum objeto ou algum recipiente, né? E ali, então, algumas vezes, até quando a lâmina d'água está um pouco mais seca, eles conseguem colocar também nas bordas, que é importante a gente também fazer a limpeza desses locais, mas a gente pode falar disso depois, né? Mas após, então, esses ovos estarem presentes na água, eles vão eclodir, vão se transformar, então, em etapas, em fases, né? Passando pelo estágio larval e depois chegando, então, na fase adulta, que é o mosquito, que depois, então, ele vai começar a se alimentar, né, e continuar o seu ciclo. Então, esse período leva até uma semana. Então, por isso que é importante que a gente... E o mosquito pode sobreviver mais do que isso, né? Então, é importante que a gente reforce as ações, especialmente na identificação dessas larvas nesses locais, a remoção física, como comentada, né, mecânica, porque a partir desse momento a gente vai diminuir também, né, o número de mosquitos adultos, que esse é o objetivo. E sobre essa identificação dos mosquitos, eu fico bastante curioso por essa identificação a olho nu. Então, eu vou perguntar para a Roxana, deve ter os olhos treinados também junto à equipe, como é que vocês avaliam naquele momento se trata ou não de um Aedes aegypti? Quem faz a identificação é o núcleo de roedores e vetores, né? Tem um biólogo especificamente que faz a questão da identificação
para ver se é realmente, né, Aedes ou não. Né? Outra coisa para salientar nessa questão, né, no último quadrimestre, as coletas das armadilhas, né, não foi identificada nenhuma fêmea com vírus. Né? O pessoal também questiona a questão da utilização dos bloqueios, né, a aplicação do inseticida nas regiões. Então, assim, um dos critérios é o número de casos humanos, né, e a positividade da armadilha naquela região para a gente desencadear a questão da aplicação de inseticida. Né? Já foi comprovado, também a gente tinha alguns estudos, que a maior eficácia é a questão da eliminação dos criadouros. Né? Que a aplicação de inseticida acaba pegando somente as formas adultas, então é mais eficaz a gente entrar preventivamente com a eliminação dos criadouros. É aquele dito trabalho de formiguinha, que todo mundo tem que fazer a sua parte e tudo mais. Que às vezes até o pessoal reclama, né, a população que diz, os agentes de endemias não saem da minha rua. Por quê? Porque, né, deve ter uma armadilha positiva ou armadilha com alta infestação, ou no caso também, que é consorciado, a questão do elevado número de casos humanos. Então a equipe faz toda esse desenvolvimento, eles acabam desenvolvendo mapas específicos da região, né, para fazer a eliminação dos criadouros e ação específica naquela área. Era justamente nessa parte da receptividade às equipes que eu queria avançar contigo, Roxana. Se as pessoas realmente entendem o trabalho de vocês e se mostram dispostas a serem orientadas, a levarem a sério aquele trabalho preventivo ou não. Né, a gente tem algumas regiões que têm dificuldade de acesso, né, às residências, porque o agente faz, né, a vistoria no peridomicílio, né, então ele entra no pátio, né, das residências, verifica, né, a possibilidade de recipiente com acúmulo de água, possíveis criadouros, né, e passa orientação, né, no caso de alguns sintomáticos, para procurar também a questão da unidade de saúde. A outra recomendação que eles repassam, e a gente bate bastante aqui em Porto Alegre, também que qualquer sintoma, né, dor de cabeça, febre, cansaço, procurar a unidade de saúde. Porque sem o registro desses casos na unidade de saúde, a gente não consegue fazer essa parte ambiental, o desenvolvimento dos mapas para fazer ação específica ali naquela área. Né, então a gente salienta, né, bastante que sejam receptivos com os agentes de endemias. A questão de segurança, que também a gente passa por bastante dificuldade aqui. O pessoal fica com receio de abrir as casas, né, para os agentes de endemias. Então, a gente orienta que a população também peçam a identificação, porque eles estão com colete, né, e crachá com identificação. Caso ainda tenha dúvidas, eles podem entrar em contato com o 156, que eles têm a relação completa dos agentes de endemias que estão trabalhando no território. Perfeito. A partir disso também, sobre a identificação dos sintomas e tudo mais, Caroline, lhe pergunto, como é que o profissional age a partir disso? Tem tratamento? Quais os medicamentos que são recomendados, se é que eles existem? A dengue, assim como muitas outras doenças de etiologia viral, né, é uma doença que não tem um tratamento específico, né? São cuidados que são para minimizar esses sintomas do paciente. Então, claro que vai depender do quadro clínico, né? Mas na maioria das vezes, antitérmicos para diminuição da febre, porque a febre ela é persistente, a dor de cabeça, e ela na verdade, uma curiosidade é que a doença se chama dengue porque ela vem da terminologia dengosa, né? Porque a pessoa realmente fica muito cansada, ela sente muita dor no corpo. Então, isso é muito característico da doença. Então, claro que nem sempre a pessoa vai ter o quadro clínico com todas essas manifestações, mas é importante, né, como mencionado, sempre procurar atendimento de saúde para que se possa identificar realmente, né, se realmente é dengue. E é importante salientar que alguns medicamentos não podem ser utilizados para pessoas que têm suspeita de dengue, justamente porque eles podem favorecer um quadro hemorrágico. Então, é importante que procure atendimentos mais rapidamente possível, se suspeita de um caso, se tem casos de dengue, né, na comunidade ou familiares, e que ao se confirmar, né, e a pessoa estando melhor, né, diminuindo esses sintomas com esse tratamento, especialmente com antitérmicos, né, remédios para dor, mialgia, né, que é a dor no corpo, ela consiga se recuperar e durante essa manifestação dos sintomas, mesmo sendo um caso suspeito e a pessoa estando em casa, né, ela precisa usar repelente. Porque esse é uma das principais formas de que ela possa, então, evitar que os demais familiares ou pessoas daquela comunidade também possam se infectar, né? Uma vez que o vetor pode picar essa pessoa que tem dengue e transmitir para os demais. Então, o uso de repelente é essencial, porque ele vai evitar, né? Vai tentar evitar que essa transmissão naquela redondeza aconteça.
Sobre esse uso de repelente, formas de prevenção, Roxana, eu lhe pergunto sobre os agentes que vão a campo mesmo. Eles também utilizam alguns equipamentos ou repelente para estarem menos suscetíveis ali à picada do mosquito, enfim, às infecções? Sim, né? A recomendação é o uso de EPIs também, né? Uniforme completo, calça comprida, calçado fechado, e eles recebem tanto protetor solar quanto repelente também, porque eles estão numa área, né, de risco de contágio. Uhum. É um trabalho bastante arriscado também. Em algumas situações tem doenças ali podem receber uma contaminação bastante grave. Isso, teve um agente nosso que mesmo com todos os cuidados ali na região norte, ele acabou sendo contaminado. Uhum. Mas está bem. Mas está bem. Que bom. Bom, a gente acompanhou aqui que a dengue não tem um tratamento específico, a gente trata dos sintomas, a hidratação também é muito importante, claro, a partir dessa identificação da doença, mas eu gostaria de avançar então na questão do Ministério da Saúde, que ano passado, ainda em março, a Anvisa aprovou uma vacina aqui para o Brasil e em dezembro, então, o governo federal decidiu anunciou que vai incorporar ao SUS, a partir do calendário de 2024, a chamada Qdenga, que é a vacina de prevenção à dengue, então, que pode ser tomada tanto quem não teve ainda a doença, como quem já teve algum dos sorotipos da dengue. Mas para a gente avançar nesse assunto, eu vou pedir para a Carolina então nos explicar como que essa vacina vai agir no organismo também e se já tem definição sobre algum grupo prioritário para receber as doses. Sim, já iniciando então agora recentemente a notícia, né, que o Ministério da Saúde vai incorporar o calendário de vacinação a partir de fevereiro, iniciando por regiões onde nós temos maior incidência de dengue, então alguns estados, algumas localidades prioritárias, iniciando em fevereiro já com os grupos prioritários. A gente sabe que os grupos prioritários são principalmente crianças e idosos, mas nós não temos ainda, né, com esse contrato dessa indústria farmacêutica no Japão, né, que é a fabricante dessa vacina Qdenga, o número de doses suficientes para atingir toda a população, né? Então eles já que ela precisa de 2 doses, né, com intervalo de 3 meses de aplicação, o Ministério da Saúde definiu como algumas regiões prioritárias para que se inicie essa vacinação já a partir de fevereiro desse ano. Essa é uma vacina importante porque ela vai proteger, ela é uma vacina atenuada, então ela é uma vacina que tem o vírus atenuado, né? De forma atenuada significa que ele está enfraquecido, mas não é capaz de causar a doença. E é uma vacina que mostrou uma alta eficácia, especialmente para os sorotipos 1 e 2. Então, é uma vacina que contempla, ela é quadrivalente, são 4 sorotipos da dengue, 1, 2, 3 e 4. E ela vai ser capaz, então, de proteger a população a partir, né, dessa imunização que vai avançando ao longo dos meses para mais regiões, especialmente, né. Então, especialmente falando dessa vacina, ela precisa, então, de 2 doses. E é uma vacina que os estudos mostraram, os ensaios clínicos mostraram que ela foi capaz de atingir uma eficácia de até 80%, especialmente para os sorotipos 1 e 2. São os mais comuns? Que são os mais comuns, né? Mas nós estamos vendo recentemente, então, em 2023, a ressurgência dos sorotipos 3 especialmente, né, no Brasil. Então, nós temos que acompanhar, porque o que acontece é que as pessoas que nunca tiveram dengue são as pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver a dengue, né? E assim também poder desenvolver posteriormente um quadro de dengue hemorrágica, especialmente se ela já foi, então, contaminada com um dos sorotipos. Então, o que vale salientar é que ela é uma vacina que vai poder proteger a população, né? Importante. É uma vacina segura, com uma eficácia alta e que vai, então, poder contribuir para essa diminuição do número de casos no Brasil. Então, é o primeiro país do mundo, né, que tem, então, a vacina da dengue incorporada no seu calendário. Claro que o município, Roxana, tem que esperar, né, a ação do governo federal para a questão de imunizações, do calendário vacinal, enfim. Mas como é que o poder público aqui em Porto Alegre tem acompanhado mais essa ação para reduzir os efeitos da dengue e facilitar também o trabalho de todo o mecanismo aqui da capital gaúcha? A gente está no aguardo também da liberação das doses, né? Como a Caroline comentou, a questão do quantitativo, né? Por essa questão ainda não foi definido, né? E a gente acredita que em Porto Alegre sejam priorizados os bairros com maior número de casos, né? E as pessoas com comorbidades. Vai ser feita uma relação entre as regiões e os grupos prioritários para essa definição? Provavelmente sim, né? A partir que tiver a definição do quantitativo de dose e Porto Alegre entrar na distribuição, tem essa priorização.
A Sociedade Brasileira de Imunizações, ela está recomendando ao governo federal, ao Ministério da Saúde, que os grupos prioritários comecem pelos adolescentes de 11 a 14 anos, junto com outras vacinas que eles também devem tomar nessa mesma faixa etária, para que não tenham que ir novamente ao posto de saúde, que a gente sabe que o pessoal às vezes não retorna, né, em outras idades para fazer suas doses vacinais. Como é que você enxerga essa recomendação, Caroline? É importante, né, porque isso já facilita também a adesão a outras vacinas que os adolescentes precisam. HPV, acho que essa é uma importante estratégia, especialmente HPV, reforço da meningite, né? Então, muitas vezes os adolescentes pensam que já estão imunizados na infância e deixam de procurar, então, revisar sua carteirinha de vacinação, né? Então, acho que essa é uma estratégia importante, mas vale ressaltar que os grupos mais suscetíveis a desenvolvimento de quadros graves são especialmente os idosos com comorbidades e crianças. A vacina ela foi testada a partir de 4 ou 5 anos de idade, se eu não me engano. Não tem estudos... 4 anos. 4 anos, né? Não tem estudos disponíveis ainda, né? Para idade inferior a essa. Então, certamente será a partir dessa idade que ela vai ser incorporada no calendário. E, Roxana, como é que você acompanha aqui, como o município acompanha em Porto Alegre, esse recorte de casos entre idosos e crianças? Existe um levantamento de quem tem sido mais acometido pela doença? Os óbitos, né, foram desde a pessoa de 60 anos, os 3 óbitos de Porto Alegre. Foi uma criança, pessoa de 60 anos e uma pessoa mais idosa. Né? Então tem esse recorte, a gente sempre prioriza também os atendimentos, né, a questão da sala de espera, priorização também nos atendimentos e sempre mantendo também a questão do reforço da hidratação. Desde o caso suspeito de dengue até o atendimento, né, e até nas unidades também a água também está sempre disponibilizada, porque uma das causas dos óbitos é a questão da desidratação. Fora a questão, né, de extravasamento de líquidos, enfim, a gente prioriza também essa parte da faixa etária e a questão dos cuidados de hidratação. E como a Caroline falava antes, existe na infância, na adolescente, a juventude como um todo se acha mais imunizada, mais pronta, preparada para as coisas. E pergunto, Roxana, se existe também uma diferença na abordagem, no tratamento com quem é mais jovem ou quem é mais idoso? As campanhas geralmente são para a população no geral, né? O que a gente faz, na verdade, quando tem as visitas domiciliares, né, a gente disponibiliza mais tempo para a questão da orientação nas pessoas idosas, né, e nos pais para passar a informação também para a questão das crianças, né, que são um público que geralmente tem o maior agravamento na questão da doença. Né, e a rede está sendo sensibilizada agora, né, como tem muita rotatividade na questão dos profissionais, então a diretoria está fazendo capacitações com os profissionais da rede na sensibilização na detecção dos casos. Tanto a rede de assistência também como a parte laboratorial para fazer a questão da pesquisa e quanto antes, né, a detecção e como começar o tratamento para evitar esses óbitos. Agora, algumas dúvidas, Caroline. A gente falava antes dos tipos, né? 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 mais comuns, o 3 vem reaparecendo aqui no nosso país. Lhe pergunto quais os mais graves e também se a pessoa que teve o tipo 1 da doença, ela necessariamente vai ter novamente o tipo 1 ou necessariamente ela não terá mais o tipo 1? A imunização natural, né? Quando a gente já adquiriu a doença, ou seja, naturalmente ou pela vacinação, ela vai proteger, né? Então, digamos que eu já tive o tipo 1, eu estou protegida, imunizada, né? Ou imune, contra aquele sorotipo específico. Então, eu posso ter dengue até 4 vezes. Né? Então, eu posso desenvolver com o sorotipo 1, com o 2, com o 3 ou com o 4. O que acontece é que a vacina, né? Ela é uma vacina quadrivalente. Então, tanto a que está sendo desenvolvida pelo Butantan também, né? Então, nós temos esperança que logo, né, seja aprovada também a do Butantan para ter uma capacidade maior de vacina para a população. Então, ela vai proteger contra os 4 sorotipos. Se eu tive a doença previamente, eu vou estar protegida sem a vacinação, contra aquele sorotipo específico do qual, então, foi desenvolvida a doença. Sabemos que realmente, né, nós temos o 1 e o 2 circulando mais no nosso país, e as pessoas que já tiveram esses sorotipos não estão imunes aos outros que possam vir a acontecer e circular naquela região. Então, também vale ressaltar que o fato de já ter tido dengue anteriormente pode levar a um risco maior, então os estudos mostram, né, um risco maior de desenvolvimento de dengue hemorrágica. Não significa que é algo recorrente, são pouquíssimos os casos, pensando num quantitativo, né, são poucos os casos em que a gente tem a dengue hemorrágica,
mas os estudos mostram que pode estar associado a uma pré-exposição, né, a ter desenvolvido dengue anteriormente, porque leva a um quadro mais severo da doença. A probabilidade é sempre de ter uma dengue mais severa. Mais severo. No caso de desenvolvimento de dengue hemorrágica, né? Porque eu posso ter dengue 4 vezes e ter manifestações clínicas semelhantes e não ter dengue hemorrágica. Ela é mais rara de acontecer. Mas o que se sabe é que, ocorrendo a dengue hemorrágica, geralmente ela acontece em pessoas que já tiveram anteriormente dengue. E sobre essa distribuição de doses, esse desenvolvimento de uma vacina pelo Butantan aqui para aumentar o grupo vacinal, a gente sabe que a vacina hoje, a Qdengue, ela tem um custo bastante elevado, esse é um dos principais motivos, né, que fazem ela não ser prevista em distribuição de larga escala. Serão aí cerca de 50 milhões de doses, mas como são necessárias 2 doses, são 25 milhões de pessoas que devem ser imunizadas a partir agora de 2024. Sobre essas doses bastante caras, elas podem já ser encontradas na rede privada? E existe alguma recomendação para alguém já se vacinar? Nós temos também na rede privada um outro tipo de outra indústria farmacêutica que ela tem algumas ressalvas, né? Essa da Qdenga, sim, já vai, o custo está em torno de 700, 800 reais, mas uma outra vacina de uma outra indústria farmacêutica, ela já tinha disponível, né, já estava disponível especialmente nas clínicas privadas, mas a ressalva é que a pessoa, ela deveria já ter tido dengue, né? Teria que ter um teste positivo já de anticorpos, uma comprovação para que ela pudesse receber essa vacina. No caso da Qdenga e também a do Butantan, não existe essa ressalva, ela pode ser utilizada em pessoas que não tiveram dengue ainda. E a vantagem também, além do custo menor, né, da produção no país, em grande escala pelo Butantan, é que a vacina do Butantan ela vai ser necessária apenas uma dose. Então, isso também diminui o custo e a facilidade de aplicação. Mas tu diria que quem tem capacidade para fazer esse investimento na rede privada deveria se vacinar? Especialmente pessoas que estão em regiões com maior incidência da doença. A gente acompanhou o Centro-Oeste sofrendo bastante e também a região Oeste do Paraná e Santa Catarina, que é onde devem iniciar também a vacinação, né, os grupos prioritários. Bom, aqui falando do município, novamente, Roxana, lhe pergunto, além da espera aí pela vacina e dessas ações que já são feitas aqui em Porto Alegre, como é que funciona o planejamento, o pensar essas ações? Porque, mais uma vez, estamos aqui discutindo um assunto recorrente, mas bastante importante, e as ações também feitas pelo poder público são, de certa forma, repetitivas, porque funcionam, claro, mas como funcionam pensar em novas alternativas? É possível pensar em novas formas de prevenção e orientação para a população? Complementando, né, a questão da Caroline falar, né, dos tipos de sorotipos de dengue, aqui em Porto Alegre a gente já encontrou o 1 e o 2, né, também na região leste, então o cuidado que a gente está tendo com aquela região é intensificar os cuidados, né, e as ações com os agentes de endemias na área. Está sendo feita uma campanha publicitária específica naquela região, né? Então o pessoal está fazendo a divulgação com carro de som, está fazendo um camelô itinerante, né? O camelô da educação, então em pontos de grande circulação de pessoas para levar essa informação também, para que a população seja responsabilizada, né? Seja responsável também para o cuidado das suas casas e evitar, né, a proliferação também do mosquito e a questão da eliminação dos criadouros. Né? Então, tem ações estão feitas nesse sentido, né? Tem algumas técnicas que o Estado também está desenvolvendo, então a gente está tentando adaptar para Porto Alegre e seguindo com o monitoramento das armadilhas, né, para disparar essas ações específicas no local. Sobre essas técnicas em parceria com o Estado, como é que funciona essa relação? Eles acabaram colocando em alguns municípios do interior, então para validar a gente precisa também de fazer toda uma capacitação, tem uma licitação, né, que a gente está fazendo para ver a questão da empresa de aplicação de inseticidas, então a gente está em desenvolvimento ainda dessas novas tecnologias, né? Então a gente nem poderia anunciar agora porque não teria prazo para colocar, então, mas a gente já está também tentando adaptar o que o pessoal está colocando no estado para Porto Alegre, que o sistema de monitoramento é nosso só aqui de Porto Alegre, então dos outros estados do interior do município, o estado dá um suporte maior também na questão do controle do Aedes. A partir de um cruzamento de dados, compartilhamento de informações. Isso. E adaptados para a realidade de Porto Alegre, né, que a capital tem 1,5 milhão de habitantes. Né? Às vezes o pessoal coloca, né, tem uma experiência exitosa no interior que tem 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, antes de divulgar e comprar a ideia, né, a gente faz também a adaptação para o município, né, com o quantitativo de população que a gente tem. Sim, importante para definir as melhores estratégias, né? Caroline, lhe pergunto para os próximos meses ou para as próximas semanas, não só no ambiente aqui de Porto Alegre, mas de todo o estado, a expectativa é que se reduza o número de casos ou essa previsão é
improvável de se fazer? Infelizmente, Matheus, pelo contrário, né, a expectativa é que nós tenhamos um aumento de número de casos. Durante todo né? o verão. Porque agora nós estamos enfrentando um verão chuvoso, né, com temperaturas elevadas e muitas chuvas. Então, isso favorece, então, especialmente, né, a reprodução dos mosquitos. Então, agora, recentemente, nós iniciamos ontem o Lira no município de Novo Hamburgo, através do nosso projeto. E, historicamente, né, pelos anos anteriores, geralmente fevereiro, né, o Lira ele finaliza, e aí nós já divulgamos o boletim início de fevereiro. Geralmente nós temos um Lira em alerta, né, para a população de que a partir da identificação das larvas do mosquito, nós temos uma chance maior, né, de ter mosquitos adultos circulando e, consequentemente, também aumento do número de casos. Então, a dica é manter o alerta, continuar fazendo aquele trabalho de formiguinha. E é importante ressaltar que é mais do mesmo, né? Uhum. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a gente ouve tanto falar sempre a mesma coisa, não deixar água parada, né? Então, é importante ressaltar porque é algo que depende de cada um, né? Então, depende da minha ação para que a comunidade também esteja protegida, para que minha família esteja protegida. Então, são ações que a gente pode fazer dentro de casa. Uhum. Então, depende de nós, né? Mas depende dos outros também. Então, é uma ação coletiva e é importante a gente também aumentar, especialmente, né, a questão da vigilância nos bairros, mas também, especialmente, a educação, né? Educação ambiental nas escolas. É um pouco do que a gente faz também no projeto, que é trazer essas ações de prevenção e combate ao mosquito para as escolas do município de Novo Hamburgo, né? Então, esse é um dos braços do projeto de extensão, atingindo alunos da rede pública e privada. Então, ações de formiguinha, mas trazendo desde essa educação para as crianças, porque as próprias crianças fazem a vigilância em casa, elas alertam a família de, olha, aqui tem água parada, precisamos reforçar, limpar o potinho de água do pet, né? Então, fazer algo em conjunto na família para que a gente possa atingir a comunidade. Então, dentre essas, complementando um pouco também, né, dentro dessas ações, realmente a gente dá continuidade à vigilância em casa, né, para identificar os potenciais locais onde possa ter água parada, e a gente pensa que a piscina pode ser algo... muitas pessoas, tenho certeza que vocês recebem, né, muitas ligações, muitas denúncias, de que as pessoas se preocupam com as piscinas com água verde, e, na verdade, esse não é o principal local que o mosquito tem preferência, né? Às vezes uma tampinha de garrafa PET muitas vezes o local preferido, o lixo, né? Jogada num canto do Jogada pátio, num ninguém canto, viu, lixo num terreno, né? Não é um terreno baldio que tem aquele mato, de repente, que precisa realmente ser limpo, mas é o lixo que está presente ali, né? Um mínimo, ali, né? Então, são depósitos, a mosquito, ele tem preferência por depósitos menores, por locais menores, como tampinha de garrafa, como pequenos plásticos, onde essa água se acumula e né, o suficiente para que o mosquito possa colocar, então, seus ovos ali. Então, é importante ressaltar que essas ações vão realmente de forma coletiva, mas é importante dar continuidade, especialmente às ações também de educação ambiental com as crianças, né? Sobre esses locais de encontro das larvas, dos ovos aí antes da eclosão, lhe pergunto, Roxana, também a gente encontra muito as folhas de algumas plantas, né, na copa da árvore, no cantinho, as bromélias, que eles adoram elas também. Ficam como um recipiente, elas fazem um copinho, né? E aí as pessoas não dão bola para aquilo e vai ficando. Encontra muito desse tipo? Isso, principalmente na questão do paisagismo, em alguns condomínios, o pessoal teve uma época que botou muito a questão das bromélias, né, que tem que fazer um jardineamento, né, forte uma vez por semana também para eliminar a questão do criadouro de mosquito. Laterais de prédios também com laterais paisagismo? Laterais de prédios, também. né, todos, porque assim, a fêmea do mosquito pode colocar cerca de 200 ovos. Né, a cada postura. Então, ela vai escolher alguns lugares, ela não vai botar todas num lugar só, ela vai poder, né, distribuir em vários locais para sobrevivência. Né? Então, a questão, né, que a Cristiane comentou, a questão dos pequenos criadouros, pequenas lâminas de água, ela procura distribuir nessa questão toda. A remoção mecânica, principalmente também das águas, né, comedouro, né, recipiente dos pets, também onde ficar um L, tem que fazer a escovação. Não adianta só completar a água, são um tipo de orientações que a gente precisa também passar e os agentes de endemias fazem essa recomendação.
Outra coisa, pela questão da elevação do número de casos agora, né? O pessoal começa agora com as viagens, começou final do ano, né? Então tem o carnaval, então muita gente vai de áreas que às vezes não tem caso de dengue para áreas que tem. Então a gente também recomenda o uso de repelentes se já sabe que vai para uma região que tenha elevado número de casos de dengue. Né? Outra coisa também essa questão da orientação dos pátios, né? A gente também tem dificuldade de questão de acesso quando tem o síndico que não é presencial também, então tem dificuldade de acesso nessa parte. As imobiliárias, os imóveis também que ficam, né, abandonados há muito tempo, a gente tem que entrar em contato com a imobiliária. Então, o núcleo de fiscalização ambiental, né, a primeira vistoria são os agentes de endemias, depois tem as denúncias, que são feitas através do 156, né, a gente pode deixar também para fazer essa divulgação, né, do canal de entradas de denúncias através do 156, a questão de obras inacabadas, que também fica um grande acúmulo de depósitos, também fazer a denúncia, e um apelo que a gente faz para a população, assim, que não façam denúncias falsas, porque a gente perde um tempo com o deslocamento dos agentes e os agentes de fiscalização, porque às vezes para resolver a questão de briga de vizinho. Tem acontecido bastante, então no tempo que a gente poderia estar resolvendo um problema real, a gente tem que estar chegando lá e vendo que a denúncia não é verídica. É inacreditável, mas a gente sabe que acontece bastante, né? Só para complementar também, Matheus, a questão, às vezes, de locais de difícil acesso, né? A unidade de vigilância ambiental conta com um drone, então a gente consegue ver, né, por exemplo, a tampa de reservatórios que não está bem fechada, com a utilização do drone, terreno baldio que não tem acesso, ou imobiliário, a gente consegue fazer e notificar o proprietário para fazer a limpeza do local. Isso a gente consegue com o núcleo de fiscalização ambiental ali da Secretaria da Saúde. Ótimo. Fica então a dica e também o alerta para que você seja receptivo ao trabalho dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde que estão colaborando com a saúde de toda a população, do coletivo que vive aqui na nossa capital gaúcha e também para que os possíveis casos não possam se alastrar pelo estado e para quem faz viagens nessa época do ano é ainda mais importante que essa situação seja amenizada, já que possivelmente não poderemos extinguir a dengue, né, pelo menos num curto período. Então, Roxana, só para a gente reforçar e encerrando também, as tuas dicas finais aí, a recomendação final e também o telefone mais uma vez para que a gente deixe bem salientado para a população. A nossa recomendação é que atendam, né, sempre que possível a questão e permitam acesso às suas residências dos agentes de endemias, que eles vão passar as orientações e vão realizar a eliminação dos criadouros. Né? E que vocês façam também essa revisão dos domicílios para ver se tem algum acúmulo de água em alguns recipientes, né? A questão dos recipientes também, da questão da água e alimentação dos pés, para não acumular água. E um telefone para contato para denúncias é o 156. Perfeito. Também então, Caroline, para a gente encerrar nosso finalzinho aqui com as recomendações, a partir da identificação dos sintomas, o pessoal está se sentindo mal, o que fazer e o que não fazer também, o que não tomar, como certos medicamentos, enfim, o que tu pode deixar aí de dica para o pessoal? A dica principal é que as pessoas, de fato, assim que iniciam sintomas que são semelhantes, né, aos sintomas da dengue, que procurem atendimento médico o mais rapidamente possível, que continuem com a hidratação, e que a partir do momento que a imunização chegar, né, para a sua idade, na sua localidade, que de fato façam a vacina. Que a gente passou por uma época em que as pessoas descredibilizaram muito a vacinação, né, especialmente com o legado da pandemia, e que se as vacinas estão chegando para nós é porque elas foram aprovadas, elas passaram por severos testes, né, então é importante que as pessoas confiem e que de fato, se for necessário, né, e que quando entrar no calendário de vacinação para a sua idade, na sua localidade, que de fato se vacinem, né, e que seus familiares também façam a vacina. Tá ok, então a gente agradece a participação das nossas especiais convidadas aqui, agradecendo então mais uma vez a Caroline Rigoto, ela que é bióloga e que coordena um programa de prevenção à dengue e combate ao mosquito Aedes aegypti, esse possível transmissor do vírus da dengue. Então muito obrigado, Caroline. Obrigada. Também agradecemos a participação aqui, representando a Secretaria Municipal de Saúde, da Roxana Nishimura, ela que é gerente da Vigilância Ambiental. Muito obrigada, Roxana. Certo, eu que agradeço. Então, o nosso programa de hoje fica por aqui. A gente falou mais uma vez da dengue, esse assunto recorrente também no nosso estado e que cada vez tem apresentado mais casos da doença aqui no nosso país e que em 2023, inclusive, bateu o número de mortes
aqui no Brasil. Então é preciso ficar atento, é preciso ter o sinal de alerta sempre ligado e contribuir para as ações do poder público, também da iniciativa privada, enfim, cada um fazer a sua parte, buscar o atendimento médico, buscar seguir as recomendações dos especialistas, ouvir a todas as dicas e também se vacinar assim que seja possível, já que o governo federal está incorporando ao calendário vacinal a partir de 2024 a chamada Qdenga, que é essa vacina de prevenção contra a dengue. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.